Paz Deus, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos contar uma história muito bacana. E essa história nós vamos achar no livro do Juiz, a partir do capítulo 13. Vamos lá? Hoje a história é sobre Sansão. Vocês lembram quem era o Sansão? Sansão era um homem que tinha muita força, né? E por que ele tinha essa força? Algum tempo atrás, a Bíblia nos relata que Israel estava passando por um momento muito difícil, porquanto eles haviam feito muitas coisas que estavam desagradando a Deus, e por conta disso os filisteus estavam dominando sobre eles. Então um dia o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse a ela que ela teria um filho e que sobre a cabeça desse filho não deveria passar espada. Então ela contou a seu esposo Manoá, não que ele ficou descrente do que ele havia ouvido da sua esposa, mas ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor que o Senhor mandasse esse anjo novamente e falasse com ele quais seriam as orientações que ele teria com esse filho, porque esse filho era uma promessa do que o Senhor livraria os israelitas das mãos dos filisteus. Então, com isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe novamente à esposa de Manoá e falou como havia falado da outra vez. E falou algo mais, que sobre a cabeça desse filho não deveria passar espada, porque ele seria um nazireu de Deus. E o que é um nazireu? O nazireu é aquele que é consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então o homem, que era um anjo do Senhor, né, que havia falado com a esposa de Manoá, ele se afastou, porque ele já havia dado o recado. Mas ali correu até aos ouvidos de Manoá que aquele anjo estaria ali novamente. E ele correu-lhe ao encontro e confirmou tudo que sua esposa havia dito. Então, passando isso, eles fizeram o holocausto, agradeceram a Deus por essa bênção, né? E a história continua. O nascimento de Sansão, né? Deus já começou a abençoar ele ali. E quando ele foi crescendo, se tornando um rapaz, ele se encantou com uma mulher da tribo dos filisteus. Então ele pegou essa mulher para se casar com ela. E quando ele estava indo ao encontro dessa mulher, que a Bíblia não nos fala qual era o seu nome, ele encontrou com um urso no caminho. E ali aquele urso veio para afrontá-lo. Então ele pegou com as suas próprias mãos, sem arma nas mãos, e ele matou aquele urso, mas ele não contou nada, nem a seu pai, nem a sua mãe. Então, passado mais um tempo, ele foi visitar sua esposa novamente, né? E ali ele encontrou com um leão morto no caminho. E dentro desse leão tinha mel. E ali tinha várias abelhas, né? Porque são as abelhas que produziam mel. E ele tomou ali aquele mel e foi comendo pelo caminho, distribuiu ao seu pai, à sua mãe. E quando ele chegou lá na tribo dos filisteus, ele falou assim: olha, eu vou lançar um enigma para vocês. Se eu ganhar, vocês vão me dar 30 vestidos e algo mais. E se eu perder, eu dou a vocês 30 vestidos. Tudo bem? Tudo bem. E vocês têm 7 dias para descobrir qual é o segredo. E ali ele falou: do comedor eu tirei comida e do forte eu tirei doçura. Vocês sabem o que é? E ali ficou durante 3 dias os filisteus tentando descobrir. Como a esposa de Sansão era uma filisteia, eles falaram com ela: olha, você tem que conversar e convencer Sansão a te contar qual é o segredo desse enigma. Porque você é uma filisteia, você é da nossa tribo, então você tem que nos ajudar a ganhar essa aposta. E ali a esposa de Sansão começou a persuadir a sua mente: você tem que me contar, se você me ama, me conta qual é o segredo. E ali, de tanto ela insistir, Sansão acabou contando qual era o segredo. E ela correu rapidamente e contou aos filisteus. E com isso, no 7º dia, os filisteus se apresentou a Sansão e falou: olha, quem é o mais assim terrível dentre os animais, né? Que costuma ser o predador? É o leão, não tem outro. E qual é o que é mais doce do que o mel? Então ali eles já descobriram, porque a esposa de Sansão já havia falado para eles. Então Sansão ficou muito bravo, não aceitou perder essa aposta, né? Então ele ali matou 30 homens e ali ele fugiu. E ele ficou tão bravo com a esposa dele que ele entregou ela aos companheiros, a quem a quisesse. E ele foi para a casa de seus pais. E quando ele tentou voltar para entrar dentro da casa da sua esposa novamente, o pai dela já não deixou mais ele entrar. Falou assim: por que fizeste isso com a minha filha? Entregaste aos seus companheiros? Por um acaso não ter uma irmã mais bela do que ela? Fique com sua irmã então. Então ali entrou uma ira muito grande no coração de Sansão, e ele pegou 300 raposas com as caudas para cima, e ali ele colocou um brasão nelas de fogo,
como se fosse uma tocha de fogo e soltou elas no meio da seara dos filisteus e veio ali acabar com toda a plantação. E ali os filisteus ficaram muito bravos com Sansão e foram até o encontro dele com 1000 homens para tentar amarrá-los, mas sem sucesso, não conseguiram fazer isso. Então passou-se um tempo e Sansão continuou crescendo e Deus abençoando e seus cabelos a crescer. E ele foi novamente no meio do povo do Filisteu e ali ele encontrou uma mulher que lhe encantara os olhos. E essa mulher nós sabemos qual é o nome dela. O nome dela é Dalila. E ali ao encontrar Dalila, os filisteus falaram para Dalila: olha, Dalila, dá um jeito aí de casar com Sansão, de ficar junto dele e descobre qual é a força de Sansão. E ali ela começou a persuadir ele muito apaixonado, novamente a história se repete. E ele estava tão apaixonado, ele foi tão envolvido pelo espírito da paixão, que ele não conseguia perceber que, na verdade, nenhuma das mulheres gostava dele. Ao contrário, queria saber o que estava nele. E, na verdade, eu conto para vocês que a força de Sansão não estava no cabelo, como todo mundo acredita que estava, né? Até mesmo a gente lê. Não estava, mas sim o cabelo representava um símbolo, que ele era temente a Deus. Então, quando ele quebrasse esse ciclo, significava que ele estava dando mais importância às paixões vãs do que ao compromisso que ele tinha com Deus. Que o compromisso dele, do seu nascimento, era livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, Dalila começou a persuadir Sansão: se você me ama, me conta qual que é a sua força, onde está a sua força? E ali também tem uma parte, só voltando aqui para vocês ficarem sabendo, quando ele se encontrou com Dalila da primeira vez, as portas da cidade foram todas fechadas. E ele, com as suas mãos, conseguiu arrancar os portões com os umbrais e jogar no monte. Então ele tinha muita força, né? Então ali Dalila ficou perguntando, ele falou assim: olha, se me pegarem com 7 vermes verdes, né? Como se fossem ramos verdes, e me amarrarem as mãos, eu vou perder a minha força. E ali ela rapidamente contou para os filisteus e eles já fizeram toda aquela arapuca para pegar Sansão, amarraram ele e ele arrebentou com muita facilidade. Então Dalila falou assim: você não me ama, você zomba do meu sentimento que eu tenho por você e não me fala onde está a sua força. E Sansão falou assim: olha, se me amarrares com 7 cordas novas, eu não consigo se soltar. Rapidamente Dalila contou novamente para os filisteus e eles amarraram Sansão com cordas novas. Porém, ele foi lá e se soltou novamente com muita facilidade. Então vocês conseguem perceber que Sansão não se dava conta que ele estava sendo entregue dia após dia nas mãos dos inimigos dele, porque ele estava revelando tudo o que estava acontecendo. E teve um dia que ele não aguentou e Dalila lhe pressionou e falou: se me amas, me conta, qual é o seu segredo? E ele falou: olha, quando eu nasci, eu já era considerado um nazireu de Deus. Então sobre a minha cabeça nunca passou navalha. Só que antes dele falar sobre isso, ele também falou que se ela fizesse tranças em seu cabelo, que ele perderia suas forças. Então aí ele já começou a querer contar o segredo do Senhor para Dalila. Então Dalila fez trança em seus cabelos, chamou os filisteus e nada aconteceu. Então ele contou que ele nunca havia passado navalha sobre o seu cabelo. E ali, quando ele dormiu, ela passou a navalha sobre o seu cabelo e ele chamou os filisteus. Os filisteus o pegaram com muita facilidade, arrancaram-lhe os olhos e colocaram na cadeia. E ali ele ficou um tempo muito grande e os seus cabelos retornaram a crescer, porém ele não imaginava que a força dele tornaria novamente. E um certo dia, os filisteus convocou a todos, né, da sua tribo, muitos homens e muitas mulheres e crianças. A Bíblia não dá uma precisão, mas a gente entende que são milhares. E ali eles falaram assim: olha, nós vamos agradecer ao Deus de Dagon, que era o Deus que eles acreditavam, porque ele nos entregou em nossas mãos o nosso maior inimigo, aquele que nos tirou a alimentação quando queimou nossa seara e que ajuntou e aumentou o número de mortes no meio do nosso povo, já que Sansão tinha uma força muito grande. E também algum episódio atrás, quando os homens foram lhe pegar, né, com 3.000 homens, ele matou 1.000 homens ali somente com uma queixada de um jumento. Então chamaram Sansão ali, tiraram ele do cárcere e levaram ele para brincar, para ser o bobo da corte. E ali ele brincou no meio dos filisteus, serviu de bobinho, e ali ele falou assim, para quem estava guiando, né: me coloca nas 2 principais colunas desse templo.
E ali ele se agarrou com a sua mão direita e com a sua mão esquerda. E ali ele falou: Senhor, se o Senhor ainda me ouve, se Deus ainda está do meu lado, me jura, somente pelos meus olhos, me jura desta vez e que morra eu juntamente com os filisteus. E assim aconteceu, a força lhe tornou novamente, ele abraçou com aquelas colunas e destruiu todo o templo de Dagon. E ali a Bíblia nos relata que Sansão matou mais homens em sua morte do que em vida. Então essa história traz para nós um aprendizado muito importante, que embora todos nós temos um segredo do Senhor conosco, seja a nossa fidelidade em oração, em congregar, enfim, a gente tem uma intimidade com Deus que nos permite Ele nos atender quando a gente estiver em uma situação de emergência, de risco, ou até mesmo no nosso dia a dia, que Ele está nos guardando, que Ele está nos zelando. Por quê? Porque nós somos nazireus, nós somos consagrados a Deus desde o nosso nascimento. O Senhor tem um plano de salvação na nossa vida e Ele quer que nós alcancemos o nosso objetivo. Então, não devemos contar ao nosso inimigo, por mais que as ofertas sejam grandes, qual é o segredo do Senhor que está no nosso coração. Então, assim, a história de Sansão nos traz um aprendizado muito importante, que devemos se abster das paixões. Não devemos nos envolver com coisas vãs que nos vão distanciar do nosso real objetivo, que é servir a Deus e sermos boas pessoas. Então, a história de hoje traz um aprendizado muito importante, embora tenha tido um final triste, mas mesmo na sua morte, Deus honrou Sansão. Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima salinha, tá bom? Deus que abençoe.